No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá pessoal, começa agora o programa Rádio de Bolso desta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Eu sou Djair Galvão e o nosso programa de hoje começa com um assunto que andava meio sumido aí da mídia, meio sumidão, que é o seguinte: a Polícia Federal concluiu um inquérito relacionado à ação das chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia sediadas principalmente no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mas que tem uma forte atuação no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. Então, durante o ano passado, só para contextualizar, para relembrar o caso, ano passado a Câmara dos Deputados tentou votar o projeto de lei chamado PL das Fake News, isso é o apelido que deram, né? Mas o projeto 2630 de 2020 foi tentada ali uma articulação política na Câmara para votar esse projeto de lei que visava, na verdade, regulamentar, como já existe em outros países, a atuação das chamadas Big Techs, das grandes corporações de internet, das redes sociais, Google, Facebook e outras, né, como a gente já conhece. Pois bem, então o inquérito foi aberto pela Polícia Federal e já foi encerrado, e a conclusão da Polícia Federal é que o Google, por exemplo, e também o Telegram, eles praticaram abuso do poder econômico e manipulação de informação durante o período, né, em que estava se tentando votar aquilo. E para relembrar o caso que está por trás deste inquérito, né, na época o Google, por exemplo, usou de sua estrutura para manchar a imagem do projeto, dizendo que era o projeto que ia fechar, que ia censurar a internet, que as pessoas não teriam mais acesso, todas as fake news exatamente que estavam sendo repetidas principalmente por sites ou por grupos da extrema-direita brasileira e mundial, porque essa tentativa de regulamentar, de responsabilizar principalmente essas grandes corporações, ela ocorre no mundo inteiro, não é só no Brasil, e sempre essas corporações elas vêm e fazem uma investida muito grande. No caso específico do PL 2630 de 2020, o chamado PL das fake news, aqui no Brasil houve uma investida direta, principalmente do Google, colocando notícias dizendo que as pessoas estavam revoltadas, dizendo que os deputados, enfim, criando toda uma polêmica, criando toda uma interferência ilegal, né? Totalmente abusiva no caso brasileiro, usando sua mega estrutura, né, para tentar convencer a população e criar um clima de animosidade entre a Câmara dos Deputados, o grupo que tentava votar e regulamentar esse processo. E então a Polícia Federal concluiu que houve de fato o cometimento de abuso de poder econômico e manipulação de informação durante esse período pelas duas grandes corporações, no caso aqui o Telegram e o Google. E o Google também é dono de várias outras, né, redes sociais. Também o Twitter fez isso, né, o antigo Twitter, hoje do Elon Musk lá, que se chama X, etc e tal. Pois bem, então a pressão foi tão grande, todo mundo acompanhou, que o projeto de lei acabou arquivado, jogado para as calendas, para o espaço sideral. Ninguém sabe se um dia isso voltará, né? Porque tudo voltou àquela tranquilidade de sempre, ou seja, não existe regulamentação nenhuma no Brasil, porque principalmente as grandes corporações conseguiram o que queriam, que era barrar o andamento de um projeto de lei, coisa que eles não conseguiram, por exemplo, na Europa e em vários lugares do mundo, né? Que é regulamentar para responsabilizar essas corporações no caso do abuso e dos problemas que são causados, né? Então esse é o primeiro assunto do nosso Rádio de Bolso, que houve de fato abuso do poder econômico das corporações, das Big Techs, no PL das Fake News na Câmara dos Deputados. Muito bem, o nosso segundo assunto tem a ver lá com o conflito no Oriente Médio, né? Na faixa de Gaza, envolvendo principalmente as forças de defesa
do governo israelense e o grupo Hamas, o grupo islâmico Hamas. Então, já foi dado como certo o andamento de uma série de acordos que podem podem redundar num cessar-fogo por 60 dias das ações militares do governo israelense. Então, as novas informações já agora nesta sexta-feira dão conta de que estão bem adiantadas as negociações e que provavelmente na próxima semana nós teremos já então mais informações de que Israel e o Hamas já estão de fato propensos a aceitar as imposições que vêm de vários lados, da comunidade internacional principalmente, mas o governo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, o governo dele está fazendo uma pressão muito forte sobre o governo israelense para que aceite esse cessar-fogo, né? Apesar de o governo israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu negar peremptoriamente, o seu governo está fazendo essa negativa um dia atrás do outro, mas existe uma pressão e provavelmente o governo israelense não resistirá a essa pressão toda internacional que envolve aí um grande número de negociadores, principalmente dos Estados Unidos e do Reino do Catar. Portanto, tá aí. Então vamos ver se semana que vem esse assunto deslancha num conflito que já tem aí 26 mil mortos, a maioria mulheres e crianças, uma região totalmente devastada, a região da faixa de Gaza, e esse conflito aí que até agora não resolveu de fato o maior problema, né, que é a questão do terrorismo aqui ali na região da faixa de Gaza. Segundo assunto de hoje, e nós já vamos caminhar então para o encerramento aqui com uma dica de filme. Eu trouxe aqui a dica de um filme, um curta-metragem espanhol chamado Alique, e é um filme muito interessante. Ele está nas dicas lá do portal Lunetas, que eu já citei aqui para vocês outras vezes, né? Tem conteúdos muito legais voltados para a infância, para a educação, para os educadores, para os pais. Então, super legal, é só acessar lá. E a dica de filme é o Alique, como eu disse, esse curta-metragem espanhol, e é uma animação que discute valores transmitidos às crianças. Quais valores que a gente transmite às crianças, né? Aí até tem um questionamento feito, se a vida é só trabalhar para ter dinheiro, se a vida é só isso. Ele está disponível no YouTube, esse documentário chamado, aliás, esse curta-metragem espanhol, Alique, ele está disponível no YouTube. Então ele discute valores, a economia, a cultura, os padrões que nós estamos reproduzindo. É mais um conteúdo legal que eu estou indicando aí para você assistir com as crianças, né? Para discutir, para o professor usar em sala de aula, para ampliar esse universo de coisas alternativas muito além do que a gente tem no streaming, né? E eu acho que é bem legal. Essa é uma dica aí do portal Lunetas, do curta-metragem espanhol Alique, e este filminho, esta dica encerra o nosso Rádio de Bolso desta sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Eu sou o Djair Galvão e deixo a todos o meu agradecimento pela audiência, aquele abraço e até o próximo programa.